Agora deixe-me dizer que a prática do exorcismo evangélico não é algo bíblico para a igreja. Marque isso. O Senhor Jesus Cristo, nem os apóstolos do Senhor, nem os discípulos do Senhor, eles nunca praticaram exorcismo. É muito importante compreender isso. O Senhor Jesus, com a sua autoridade, e os apóstolos tendo recebido diretamente do Senhor esta autoridade, eles expulsavam demônios como parte do seu ministério. Mas isso não é a mesma coisa que exorcismo evangélico, exorcismo católico, exorcismo que nós vemos em nossos dias. O que os neopentecostais e pentecostais e a Igreja Católica faz é a prática do exorcismo. Em Atos, abra comigo no capítulo de número 4, versículo 13 e versículo 14, nós temos aqui certos judeus exorcistas que tentavam praticar o exorcismo. O que eles faziam? Eles tentavam exercer a arte do espiritismo, ou a arte espírita do exorcismo, porque era isso que eles estavam fazendo na narrativa. Eles usavam o nome do Senhor Jesus Cristo em suas fórmulas verbais de exorcismo. Veja então Atos 19, 13 e 14. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Você observa, a impressão que Lucas nos dá aqui é que exorcistas eram popularmente conhecidos ali. Haviam muitos. Haviam exorcistas judeus, haviam exorcistas pagãos, e cada um possuía a sua fórmula verbal para tentar expelir o demônio do corpo de uma pessoa. E aqui nós temos alguns judeus incrementando a sua fórmula verbal, adicionando o nome do Senhor Jesus Cristo a esta fórmula, de modo a remover um espírito, um demônio, melhor dizendo, do corpo de uma pessoa. O próprio termo exorcismo aqui, ele traz essa ideia de palavras xamânicas, xamã, não é? Palavras declaradas para um exercício espiritual ou místico, mas nenhum deles estava expulsando o demônio. Eles nem podiam fazer isso, eles eram charlatões, e esse fato nós vemos aqui nessa narrativa, que eles tomam uma surra, não é? Desse endemoniado. Agora entenda isso, exorcismo é aquilo que é praticado pelos líderes pentecostais, neopentecostais e católicos de nossos dias, mas o Senhor Jesus, nem os apóstolos, jamais praticaram o exorcismo, porque exorcismo segue um protocolo. São certas palavras que são ditas, certa fórmula, e é isso que o exorcista faz. Ele invoca um poder que não é seu, através de certas declarações específicas, para, através deste poder invocado por ele, exercer um poder sobre o mundo espiritual e remover esse espírito do corpo dessa pessoa. Entenda isso, queridos amigos. O Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos nunca fizeram exorcismo. Os líderes pentecostais, eles usam suas fórmulas verbais, nas quais o nome de Jesus é adicionado, ou termos como sangue de Jesus, ou em nome de Jesus é incluído, mas não se deve usar o nome de Jesus como uma fórmula. Não se deve usar o nome de Cristo, porque o nome de Cristo representa a pessoa. O nome do Senhor representa a sua obra. O termo sangue do Senhor Jesus Cristo tem poder na palavra de Deus. Sangue aqui não representa as gotículas do sangue, não é as hemácias, os glóbulos brancos, o plasma. Sangue de Jesus na Bíblia representa a obra justificativa, a obra expiatória do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder, quer dizer, aquilo que ele realizou na cruz do Calvário tem poder para salvar o pecador. Assim, o nome do Senhor Jesus, nem o sangue do Senhor Jesus Cristo pode ser tomado como uma frase mágica com o intuito de um exorcismo evangélico. Não se deve usar o nome de Cristo ou o seu sangue em termos mágicos, porque isso não passa de prática de exorcismo. Isso é paganismo católico romano em seu pior estado, mas os líderes pentecostais, neopentecostais, trouxeram tudo isso para o meio protestante. E o que você vê, o que você vê diariamente no meio pentecostal,
é exorcismo evangélico. Exorcismo. Ali está, você liga a televisão ou entra numa dessas igrejas, congregações, e o que você vê? A prática do exorcismo evangélico. Uma pessoa é chamada e de repente manifesta-se uma possessão, supostamente, e ali você tem um diálogo com Satanás ou com o demônio. Você não encontrará tal coisa na palavra de Deus. Diálogo. E certas palavras são declaradas, uma performance, imposição da mão, como se o poder saindo do indivíduo, porque ele recebeu esse poder, aparentemente. Palavras são declaradas e o demônio é exorcizado. Agora, queridos amigos, nós não vemos isso, como eu mencionei, em Cristo e os seus apóstolos. Com exceção de Marcos, capítulo 5, quando o Senhor Jesus pergunta àquele endemoniado gadareno qual é o nome daquele demônio. É claro, ele deveria fazer isso, ele não precisou fazer isso porque ele não soubesse, ele não fez isso porque ele não soubesse, ele é Deus. Ele fez isso para o nosso benefício, para que fosse escrito aqui, registrado, que não havia um demônio, mas uma legião. E era necessário orar, e era a operação do maligno ali, mas você não encontrará diálogo do Senhor, porque ele estava expulsando pelo seu poder demônios, ele não estava exorcizando, mas o que você vê no meio pentecostal é exorcismo. Observe a cena, ali está a pessoa trazida com o suposto demônio. Então o que acontece ali? O que acontece é uma entrevista com o demônio, né? Como é o teu nome? Fulano, primeira questão. Quando você entrou nessa pessoa? Não, mata virgem. E coisas como essa, quanto tempo você está aí? O que é que você está fazendo? O que é que você já fez? O que você já fez com a tua esposa? Uma entrevista. Você percebe coisas como essa, você nunca encontrará tal coisa na palavra de Deus, porque Jesus e os apóstolos expulsavam pelo poder dado por Deus, para autenticar que Cristo era o Messias que veio, e os apóstolos eram os apóstolos de Cristo, não aqueles outros, porque eles haviam de registrar o Novo Testamento. A profecia apontava para isso. Mas o que você encontra no meio pentecostal em nossos dias é exorcismo, e no meio católico romano também. Você não vê isso na palavra de Deus. Você tem o capítulo 16 de Atos, onde o apóstolo Paulo ele diz, em nome do Senhor Jesus Cristo, ele expulsa o demônio daquela jovem moça. Mas ele não usa isso como uma fórmula mágica, ele não dialoga, ele não entrevista, ele não amarra, ele não põe o pé na cabeça, ele não segura, leva para cá, puxa, olha aqui gente, tira foto, o que você vai fazer? Vou fazer agora o momento, a música, coisas desse tipo. Todo esse teatro você não encontra na palavra de Deus. Ele recebera o poder do Senhor, porque ele era um apóstolo, autenticado pelo Senhor Jesus Cristo. Assim, Cristo nem os apóstolos exorcizavam demônios, usando fórmulas verbais, não entravam em diálogos com demônios. A palavra exorcismo, ela nunca é usada para descrever a obra do Senhor Jesus Cristo ou dos apóstolos na Bíblia. Eles expulsavam demônios e libertavam pessoa com um propósito. Cristo, sendo Deus, possuía o poder para isso, e os apóstolos receberam autoridade para isso. Nós já estudamos muito sobre isso, não é? Deixe-me lhe indicar esta série de estudos sobre a doutrina do Espírito Santo, está no site, nos canais da nossa igreja. Os líderes pentecostais, embora não utilizem a palavra exorcismo, é isso que eles estão fazendo. Então a pergunta é, se um crente deve buscar exorcizar um demônio, a resposta, então, é jamais busque fazer isso. Primeiro, porque uma prática pagã não recebe autorização bíblica. Segundo, porque não é isso que o Senhor Jesus Cristo e os apóstolos fizeram. Terceiro, que focar em expulsar demônios, chamando pessoas para irem à igreja para isso, é perder de vista as estratégias de Satanás. Muitas vezes, isso é algo muito sério, triste. As pessoas não observam a maneira como Satanás opera. Paulo diz que nós não devemos negar os ardis, nós devemos usar a nossa inteligência na palavra de Deus para entender como ele opera. Deixe-me dar uma ilustração de como ele opera. Centenas e milhares de grupos chamando pessoas para expulsar o demônio delas, porque o demônio que está na pessoa é a causa da sua infelicidade no casamento, da sua enfermidade, da sua pobreza. Essa é uma teologia demoníaca criada no meio pentecostal, neopentecostal, mas é muito antiga. E as pessoas são arrebanhadas e levadas para a noite de descarrego, para receber uma bênção, para tirar, e é ensinado que toda pessoa, ou muita gente possui um problema sério na vida e a causa deste problema é um demônio, seja você um crente ou não crente, esteja percebido ou não. Assim, o foco é este, venha,
E sabe o que acontece? Bem, nós estamos acostumados, todo aquele teatro, não é, de luzes, de foco, de câmera, aquele tempo entrevistando o diabo, o Satanás e seus demônios, e toda aquela coisa para mostrar o poder do indivíduo desta igreja, e tantas entrevistas. Mas observe como Satanás, ele dá o checkmate em tudo isso aí. Enquanto as pessoas, as multidões, que vão à igreja em busca de uma bênção terrena, uma bênção de Deus e não em busca de Deus e da sua salvação, estão ali dentro achando que o diabo foi colocado no chão, derrubado, e glória a Deus, porque veja, foi expulso, e regozijo, todas elas estão no bolso de Satanás. Porque enquanto Satanás dá o braço a torcer por um minuto, não é? Ser expulso, ser tirado de uma pessoa, ali está um lugar onde o evangelho não é pregado. E as pessoas estão indo noite após noite, dia após dia, em busca de uma bênção terrena, no lugar onde o evangelho não é oferecido. O único poder para salvar alguém. Estão ali imaginando que o diabo está sob o controle daquele grande homem, daquela grande mulher, deste grande ministério. Este é o ardir de Satanás. Tudo bem dar o braço a torcer, tudo bem perder um peão aqui para derrubar a rainha ou rei lá na frente. Nós não negamos o ardil de Satanás. Queridos amigos, jamais faça isso. As atividades de Satanás e seus demônios desde a vinda de Cristo e até o seu retorno, elas são alistadas na Bíblia em vários textos. Textos, por exemplo, como 1 Timóteo 4, 1, Tiago 3, João 4, Apocalipse 12 e tantos outros textos. São várias as atividades satânicas, demoníacas, listadas no período da igreja, ou no período do Evangelho. Mas a ocupação demoníaca, por possessão em larga escala, em multidões de pessoas, como no Antigo Testamento, não é mencionado no Novo Testamento, porque este não é o foco de Satanás. Ele foi tirado, este poder de dominar as pessoas contra a vontade delas, de possuí-las contra a sua vontade. Satanás e seus anjos mentem, tentam levantar discórdia na igreja, fazem guerra contra a igreja, perseguem a igreja, levantam sinagogas de Satanás, mantendo as pessoas ali louvando a Deus supostamente, continuamente busca plantar falsa doutrina no meio cristão, envia os seus missionários do engano, ele copia tudo o que há na palavra de Deus, tudo. Se Cristo tem uma igreja, Satanás tem a sua sinagoga de Satanás. Se Cristo tem apóstolos, Satanás tem os seus falsos apóstolos. Se Cristo tem os seus profetas, Satanás tem os seus falsos profetas. Se Cristo tem a sua palavra, Satanás tem as suas visões, suas revelações. Claro, certamente, nós não negamos os seus ardis. Lembre-se disso. E lembre-se, em segundo lugar, que não há nenhuma instrução ou comando dado a crentes, a pastores, a líderes e a presbíteros, ao longo da história do cristianismo. Não há nenhum comando na palavra de Deus dado à igreja ao longo da sua história que dê autoridade para exorcizar demônios como parte do ministério cristão. Nós não encontramos isso. Nada é dito nas cartas pastorais sobre a obra de Timóteo, de Tito, dos presbíteros de Éfeso, de Corinto, nada do tipo. Nada nas cartas onde é delineado o trabalho pastoral de diáconos, nem em passagem como Romanos, Gálatas, Efésios, que lidam com atividades satânicas e tentações, você encontrará qualquer comando, exortação para crentes exercitarem exorcismo. Somente o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos receberam de Deus este poder para uma época específica, com um propósito específico. Nós já mencionamos. Mas talvez haja algumas perguntas em tua mente sobre este tema. Eu não irei responder porque não é o nosso tema nesta tarde. Deixe-me recomendar os estudos sobre a doutrina do Espírito Santo. Estão no site da igreja. Mas, queridos amigos, um crente deve arrogar para si o ofício de Cristo, dos apóstolos? Jamais. E tomar para si a ideia de que possui um poder, uma autoridade dada por Deus para reconhecer, dialogar e expulsar um demônio usando uma fórmula mágica, onde o nome de Cristo, o sangue de Cristo é mencionado de maneira alguma. De maneira alguma. Muitos exorcistas e curandeiros neopentecostais, eles pensam que exorcismo é uma parte necessária do exercício do seu dom de cura. Lhes foi dado o dom de cura, eles desenvolveram uma teologia que diz que enfermidades e problemas é o resultado de possessões demoníacas, então como parte do meu dom de curar, eu também, logicamente, tenho o dom de expulsar o demônio, senão não tem cura. Assim eles saem por aí tentando curar todo mundo, exorcizando todo mundo, chamando as pessoas a vir e volta, mesmo crentes em Jesus Cristo,
para um descarrego ou o que quer que seja. E assim eles adotam e desenvolvem essas técnicas de exorcismo, mas isso não é ensinado na palavra de Deus.